Eu queria começar essa entrevista Bueno, me gustaría empezar esta entrevista agradecendo ao presidente Lacalle agradeciendo al presidente Lacalle de ter ido na minha posse, dia 1º de janeiro, haber asistido a mi asunción el 1 de enero, e ter levado 2 ex-presidentes para a minha posse. por haber llevado 2 presidentes o para mi presidente asunción, Sanguinetti e o presidente Mujica. el presidente Sanguinetti y presidente Mujica. Segundo, queria que o presidente Lacalle soubesse En segundo lugar, quisiera que que o el embaixador presidente brasileiro aqui foi chefe do meu cerimonial durante o meu último mandato na presidência. Lacalle sepa que el jefe de protocolo de mi presidencia en 2 mandatos hoy es embajador en Uruguay. Além de embaixador, é um grande companheiro que prestou extraordinário serviço enquanto trabalhava comigo. Además, es un compañero que brindó sus servicios de manera extraordinaria en mi gobierno. Tenho certeza que fará o mesmo aqui no Uruguai. Y estoy cierto que hará lo mismo en Uruguay. A segunda coisa é que eu tenho orgulho de ter sido um presidente da República que mantive uma relação com o Uruguai, eu diria, muito extraordinária do ponto de vista político. Y la segunda cosa es que me enorgullece haber sido un presidente que mantuvo relaciones extraordinarias con Uruguay. Extraordinária do ponto de vista social, Y eso desde el punto de vista social, porque eu sou amigo de muita gente no Uruguai. porque soy amigo de mucha gente en Uruguay. Do ponto de vista político, porque eu sou amigo de muita gente no Uruguai. Y desde el punto de vista político, porque soy amigo de mucha gente de la política de E Uruguay. do ponto de vista comercial, porque desde que eu tomei posse, em janeiro de 2003, Y desde el punto de vista comercial, porque desde que asumí en el año 2003 quando escolhi o Celso para ser o meu ministro das Relações Exteriores, y elegí a Celso para que fuera mi ministro de Relaciones Exteriores, nós decidimos que o Brasil, por ser o país mais grande da América Latina, hemos decidido, y puesto que Brasil es el país más grande de Latinoamérica por ser o país com a economia mais forte, y que posee la más fuerte economía, o Brasil deveria ter uma política generosa com seus parceiros, que nuestra política iba a ser generosa con nuestros aliados que tivessem menor suporte econômico que o Brasil. y que tenían un menor soporte, digamos, económico en relación a Brasil. E assim fizemos com todos os países da América do Sul, Y así lo hicimos con todos los países de fizemos com os Sudamérica. países africanos Lo hicimos con los países de África e fizemos com os países do Caribe. y lo hicimos también con los países del Caribe. E tenho muito orgulho, porque no período que eu fui presidente da República, Y me enorgullece porque mientras fui presidente de la a República, balança comercial entre Brasil e Uruguai la balanza comercial entre Brasil y Uruguay teve um superávit para o Uruguai tenía un superávit para el lado uruguayo de 8 bilhões e 559 milhões de dólares. 8.559 millones de dólares. Isso porque fazia parte da nossa visão contribuir Y eso porque era parte de nuestra visión, aportar para que todos os países crescessem juntos. para que todos los países crezcan juntos. Eu cansei de fazer discurso dizendo que o Brasil não poderia crescer sozinho. Y siempre digo en mis discursos que Brasil no puede crecer solo Que o Brasil deveria crescer junto com todos os países da América do y que Sul. debe crecer conjuntamente con todos los países de América del Sur. E certamente vivemos o melhor período político e econômico de toda a América do Y es Sul. cierto que hemos vivido el mejor periodo político en toda América del Sur. Foi a década de mais geração de empregos, Ha sido la década donde se generó más empleos, a década de mais aumento de salário donde el ingreso también conoció mucho aumento e uma década de crescimento econômico. y una década de crecimiento económico.
Estamos vivendo uma década diferente. Y ahora vivimos una década que es distinta. Eu herdei, presidente, país semidestruído. Yo, señor presidente, heredé un país semidestruido. Quando deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. Cuando dejé la presidencia, Brasil era la sexta economía en el mundo. Voltamos agora e o Brasil é a 13ª economia Y ahora do mundo. volvimos y Brasil se encuentra en la 13ª posición. Isso é desafio que não me deixa triste. Y ese es un reto, pero que todavía no me deja triste. É desafio que me dá otimismo, me dá coragem Es un desafío que me da optimismo, valor e me obriga a estabelecer metas. y me obliga a establecer metas. O Brasil não tinha mais fomes quando eu deixei a presidência da República. Brasil ya no tenía más hambre, no padecía hambre cuando dejé la presidencia. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Y hoy tenemos 33 millones de personas que padecen hambre. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país Eso significa que casi todo lo que hicimos en términos beneficiosos sociales para nuestro país em 13 anos de governo durante 13 años de gobierno foi destruído em 6 anos. se destruyó en 6 años. Ou melhor, em 7 anos. A lo 3 mejor 7 años. do golpista Michel Temer 3 del golpista Michel Temer, e 4 do governo Bolsonaro. 4 del gobierno Bolsonaro. Por isso que o tema do meu governo é união e reconstrução. Por esta razón, el lema de mi gobierno es unión y reconstrucción. Quero dizer ao presidente e à imprensa uruguaia Quiero decirle al presidente, así que como a la os prensa pleitos uruguaya, do presidente Lacalle que lo que nos reclama el presidente Lacalle são mais que justos. son más que justos. Primeiro, porque o papel de presidente é defender os interesses do seu país, Primeramente porque el rol de un presidente es sobre todo defender a su os país, interesses da sua economia, A os los interesses do seu povo. a los intereses de su economía y de su pueblo. Segundo, porque é justo querer produzir mais e querer vender mais. Y segundo porque es justo producir más y querer vender más. E por isso é importante se abrir o quanto mais possível para o mundo dos negócios. Y por lo tanto es importante una apertura lo más posible para otros pueblos. E quero dizer para o presidente que as ideias de discutir a chamada inovação ou renovação do Mercosul, nós estamos totalmente de acordo. Y quiero decirle al presidente que en cuanto a estas ideas de innovación, de apertura, estamos completamente de acuerdo. O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul? ¿Y qué necesitamos nosotros hacer para modernizar el Mercosur? Queremos sentar à mesa, primeiramente com os nossos técnicos, Primeramente necesitamos sentarnos para hablar, discutir con nuestros técnicos, depois com os nossos ministros enseguida con nuestros e ministros, finalmente com os presidentes, finalmente con los presidentes, para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar. para que podamos juntos renovar lo que sea necesario renovar. Terceiro, é urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. En tercer lugar, es urgente, sumamente necesario que Mercosur haga un acuerdo final con la Unión Europea. Eu ainda estava no primeiro mandato em 2003, Yo me encontraba en mi primer mandato en el año 2003, já se discutia acordo Mercosul e União Europeia. donde se discutía ya el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Depois eu tive o segundo mandato, já se discutia a União Europeia. En mi segundo mandato también se discutía el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Fiquei fora da presidência 8 anos, Estuve fuera de la presidencia durante 8 años voltei para um terceiro mandato y vuelvo para mi tercer mandato e se discute
acordo Mercosul-União Europeia. y aún se discute el acuerdo O que eu disse Mercosur ao y Unión presidente Europea. Lacalle e tenho dito aos meus ministros Y lo que dije al presidente Lacalle y le é que digo a nós mis vamos ministros intensificar as discussões com a União Europeia es que vamos a intensificar nuestras e vamos discusiones firmar esse acordo con Unión Europea y firmar este para que a acuerdo. gente possa discutir apenas possível acordo China e Mercosul. Para que podamos discutir enseguida un posible acuerdo entre China y Mercosur. E eu acho que é possível. Y creo que es posible. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial, Decía que Brasil tiene con China, que China es un gran aliado, su primer aliado comercial, socio, e do Brasil ter grande superávit com a China, y que Brasil tenga un gran superávit con China, nós queremos sentar enquanto Mercosul nosotros queremos conversar en cuanto Mercosur e discutir com nossos amigos chineses Discutindo. acordo Mercosul-China. con nuestros amigos chinos, un acuerdo Mercosur-China. Terceiro, eu acho que tem muitos brasileiros e brasileiras En tercer lugar, creo yo que hay muchos brasileños y sonhando que o brasileñas aeroporto de Rivera vira aeroporto internacional. que sueñan que el aeropuerto de Rivera se convierta en un aeropuerto Nós internacional. vamos discutir isso com muito carinho com os ministros dos portos e aeroportos no Brasil. Y lo discutiremos con mucho cariño entre nuestros ministros de puertos y aeropuertos de Brasil. E pronto o presidente terá uma resposta. Y pronto usted, señor presidente, tendrá una respuesta. Quarto, o presidente falou de uma dragagem que tem que ser feita pelo Brasil, Y en cuarto lugar, el presidente mencionó el sistema de pedaço draga que pequeno, se debe realizar que segundo ele não custa caro, y según mencionó, no cuesta caro. e a ponte, eu não sei se é ponte do Rio Jaraguão, Es Jaguarão. el puente del río Jaraguán. Eu estou até envergonhado, porque eu penso que eu assinei alguma coisa com o Pepe Mujica. Y estoy avergonzado porque me parece que O firmé, Coelho suscribí com algo Tabaré. con Pepe Mujica. E eu pensei que essa ponte já estava pronta. Y pensé que este puente ya estaba. E hoje eu soube que nem começou. Y lo supe hoy Es que así todavía mismo. no empezó. É assim mesmo. Na vida de presidente acontece isso. Así es, en la vida de... Às vezes ele se reúne, decide, e quando ele pensa que vai inaugurar, ele recebe a notícia que a obra não foi nem começada. Discute, decide y cuando uno piensa que se va a inaugurar, E eu quero, no presidente, comenzó aún assumir de la público obra. esse compromisso com o presidente e com o povo do Uruguai, que nós vamos fazer essa ponte. Y asumo con usted el Vamos compromiso fazer a reforma de que tem que vamos a fazer, hacer este porque puente. interessa ao Brasil, interessa ao Uruguai, interessa ao povo dos dois países. Y toda la reforma posible, porque eso le interesa al pueblo de Brasil, de Uruguay, o sea, de nuestros países. Por último, eu queria dizer ao presidente Por último, quisiera decirle al que eu presidente tive uma relação extraordinária com Tabaré desde o tempo que ele foi prefeito da cidade. que yo mantuve una relación muy amigable con Tabaré Después tive desde una- que fue intendente en esta Depois tive uma ciudad. relação com Mujica, não política, mas uma relação de irmão. Y enseguida mantuve una relación no solo política, pero una relación de hermano con Antes de- Mujica. Antes de ir para casa, vou passar na casa do Mujica Y antes para de visitá-lo. regresar a mi casa, me voy a la casa de Mujica para saludarle. E disse ao presidente Lacalle que a minha relação com o chefe de Estado não tem viés ideológico. También dije al presidente Lacalle que mi relación con un jefe de Estado no pasa por una visión de sesgos Os ideológicos. presidentes não precisam pensar como eu, Los presidentes no necesitan pensar como yo do pienso, ponto de vista ideológico. desde el punto de vista ideológico. Não precisam gostar de mim do ponto de vista pessoal. Tampoco les debe gustar como soy desde el O punto que de eu vista tenho personal. dito a todos os presidentes da República de todos os países. Siempre digo a todos los presidentes de la República de todos los É países que a relação
entre dois chefes de Estado es que una relación entre dos jefes de Estado só tem duas coisas a fazer. solo hay dos cosas que hacer. Primeiro, o respeito à soberania de cada país O sea, primeramente el respeto a la soberanía de cada país e os interesses de fazer o bem para o povo de cada país. y el interés de hacer el bien para el pueblo de cada país. Eu disse ao presidente que, além de admirador e de ter muitos amigos aqui no Uruguai, Le dije al señor presidente que además de admirar y tener muchos a amigos en única Uruguay, mágoa que eu tenho do Uruguai, não esqueço nunca, sí, lo que no me olvido jamás y que me quiere un poco foi de a Uruguay, Copa do Mundo de 1950. ha sido la Copa del Mundo de 1950. Mas veja, já faz muito tempo, Pero vean que ya hace mucho tiempo, e se eu fosse presidente do Corinthians, y si yo fuera presidente del equipo Corinthians, que é o meu time de futebol, que es mi equipo de fútbol, eu não teria deixado Luizito Soares ir para o Grêmio Jamás e teria levado para o meu dejaría a Corinthians. Luisito Suárez irse a Grêmio, lo llevaría a Corinthians. Por último, dizer para vocês que essa foi a primeira, eu espero, de uma série de reuniões que nós vamos fazer daqui para frente. Y por último, decirles a ustedes que esa ha sido la primera de muchas reuniones que vamos a tener E eu conjuntamente. espero que a próxima seja no Brasil, Y espero que la próxima tenga lugar en Brasil, para que a gente comece a discutir mais profundamente as coisas que precisamos acertar. para que podamos discutir de manera más profundizada Porque- todo lo que necesitamos ajustar. Eu voltei a ser presidente do Brasil não apenas com o intuito de ajudar a resolver o problema do povo brasileiro, Porque volví a la presidencia de Brasil no solo con la intención de solucionar los problemas de Brasil. eu voltei a presidente da República porque acredito no multilateralismo. Vuelvo a la presidencia de la República porque creo en el multilateralismo E quero fortalecer o Mercosul, y quiero fortalecer el quero Mercosur, fortalecer a Unasul, UNASUR, quero fortalecer a CELAC, quiero fortalecer a CELAC, fortalecer a CELAC e quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial. y pelear, señor presidente, por una nueva gobernanza O mundial. mundo de hoje não é mais um mundo de 1945 que se criou as Nações Unidas. El mundo de hoy no es lo mismo que en 1945, mientras se creaban las Naciones Unidas. A geopolítica é outra La geopolítica es e otra, as necessidades da humanidade são outras. así como las necesidades de la humanidad son otras. Sobretudo em se tratando da questão do clima. Sobre todo cuando hablamos y tratamos del tema del clima. Se nós não tivermos uma governança global Y si no tenemos una gobernanza global que decida cuidar do planeta que decida cuidar al planeta como uma coisa pertencente a todos nós, como algo que nos pertenece a todos nosotros, e por isso todos nós teremos que ter responsabilidade, y por ello tenemos todos que tener responsabilidad. vai continuar acontecendo que nós fazemos os encontros, fazemos a COP30, já fizemos a COP15, já fizemos a COP27, vamos fazer a COP35, a COP40, Vamos a hacer COP 30, 40, 17, 35 tomamos decisões maravilhosas a nível internacional, y tomamos decisiones que son maravillosas a nivel internacional, mas quando tentamos colocar em prática dentro do nosso Estado Nacional, pero cuando tratamos de ponerlo en práctica en nuestros propios estados de manera nacional, muitas vezes o Congresso não aprova por muchas veces no hay aprobación por parte del Congreso e as políticas não entram em vigor. y las políticas no pueden Para entrar dar en vigor. apenas um exemplo, Y solo para darles un ejemplo, até hoje, os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto. para darles un ejemplo, hasta el día de hoy, Estados Unidos no suscribió el acuerdo de Kioto. Em 2008, eu era presidente da República En el 2008, yo, en Y cuanto a- presidente de la e a República, União Europeia dizia que em 2020 iria ter pelo menos 10% de etanol em toda a gasolina da Europa. y ellos en Unión Europea decían ya que iba a existir como un 10% de etanol en todo el combustible
de Europa. Já estamos em 2022. Y ya estamos en el año 2022 Já estamos discutindo novas matrizes energéticas. y discutimos hoy día otras matrices energéticas. Já estamos discutindo no Brasil até o hidrogênio verde. Discutimos en Brasil hasta el hidrógeno verde E até agora, a questão do etanol não foi cumprida. y hasta el momento el tema de etanol todavía no ha sido solucionado. Então, eu espero contar com o Uruguai nessa briga por uma nova governança mundial. Así que espero contar con Uruguay en esta pelea por una nueva gobernanza mundial, Com mais países participando, donde haya más países que participen, com mais países no Conselho de Segurança da ONU que más países se integren al Consejo de Seguridad de la ONU e sem direito a veto. y sin derecho a veto. Aí a ONU será mais De representativa. esa manera tendremos la ONU de manera más Quem representativa sabe não estaria havendo a guerra Rússia e Ucrânia y se a ONU tivesse representatividade. creo que si la ONU tuviera de hecho representatividad, la guerra en Ucrania no tendría lugar el día de hoy. Por fim, eu vou comer um churrasco, Finalmente me voy a comer un asado porque dizem que o Uruguai churrasco é o melhor porque me comentaron que el asado churrasco do uruguayo planeta Terra. es el mejor asado del planeta. Eu quero agradecer a presença dos ministros e ministras aqui presentes do Brasil e do Uruguai. Quiero agradecer a la presencia de todos los ministros, ministras presentes desde E Brasil y dizer para Uruguay vocês, obrigado.